Esta não é a história inteira, é um trecho de um dos lados da história de uma amizade. O ano era 2005. Depois de 2 anos trabalhando como professora na Unigran, recebi uma mensagem de uma pessoa que procurava fisioterapia especializada para o seu irmão. Combinamos então um dia para nos conhecermos e alinhar esse possível atendimento. No dia combinado, eu, que não tinha consultório, também não tinha carro, peguei minha bicicleta e fui até o endereço. A sua esposa Lídia me recebeu e entramos no escritório para conversar. Com as 2 mãos sobre uma bela mesa de madeira sentada em uma cadeira alta, eu conheci o Jorge. Lembro de ter respondido algumas perguntas sobre mim e se eu sabia, digamos assim, o que eu estava fazendo. E ele me falou que vinha acontecendo de cair de vez em quando e que sentia muitas câimbras. O diagnóstico de ela havia sido confirmado agora, mas os sinais já estavam ali há alguns meses. Eu não sei por que me escolheram, mas iniciava ali o atendimento do meu primeiro paciente domiciliar em Dourados. Começamos a fisioterapia em sua casa, exercícios que fazíamos sem material nenhum, só com as coisas da casa mesmo, e a hidroterapia. Uma coisa eu senti desde o começo, que estava diante de uma pessoa sincera, de opiniões fortes e com muito conhecimento da vida. E conversávamos muito sobre todos os assuntos. Nascia uma amizade entre 2 taurinos, mas pode acreditar que ele era muito mais teimoso do que eu. Fui convidada por ele e pela Lídia para ir para São Paulo, conhecer os profissionais que o atendiam lá e participar do simpósio de doenças neuromusculares para aprender mais sobre o assunto. E eu me senti muito especial com essa oportunidade. Eu conheci pessoas importantes no Brasil e no mundo quando se fala sobre ela. E aprendi vendo como eles se relacionavam com essas pessoas, e eu aprendi muito com a família dele. Em uma das viagens tive uma prova difícil. A fisioterapeuta de São Paulo iria ver como eu trabalhava para ver se estava certo. E que saia justa! Fiquei muito nervosa em ser avaliada e ela também ficou desconfortável. Antes eu já havia recebido da terapeuta ocupacional dele um papel com desenhos explicando que exercícios que eu não poderia fazer. Mas você quer saber de uma coisa? Deveria ser sempre assim. Com ela não se brinca, o trabalho tem que ser sério. Você tem que saber o que está fazendo e não há tempo a perder e nem se pode errar. Tirei de letra a situação porque vi como um aprendizado. Fora que tempo depois isso nos rendeu boas risadas também, porque ele sabia que tinha organizado um teste para mim. Trabalhamos muito atendimento em casa, no meu consultório próprio, que eu fechei depois, em 2 clínicas, sendo a última clínica da Solemar, que me recebeu aqui para que eu pudesse atendê-lo melhor. E foi um grande momento e ele me proporcionou grandes encontros com pessoas importantes para a minha vida. Quando o tempo foi passando, voltamos a fazer os atendimentos na casa dele. Ele era destemido nos exercícios, com certeza, e eu dizia que não queria muita emoção nos atendimentos, mas também não gostava de trabalhar abaixo do nível de potencial que ele tinha. Ele nunca caiu numa sessão, mas pousos placados, que é parte do vocabulário de um piloto de avião, nós tivemos vários. E ele ficou em pé até os últimos dias, sempre encontramos uma forma de fazer. Fez hidroterapia porque gostava muito de piscina, até quando foi possível, mesmo com gastrostomia e com uma capacidade respiratória muito baixa. Ficamos alguns anos fazendo os mesmos exercícios, o que nessa doença é uma grande conquista. E ele me dizia que era mesmo conservador, que queria continuar assim. Ele sempre teve muita percepção do seu corpo e das mudanças que aconteciam. Gostava de entender o porquê de cada exercício e eu gostava de explicar, porque sabia que ele queria saber e que ele entendia. Ele, médico veterinário, me explicava então como a biomecânica do tornozelo humano é diferente da biomecânica do tornozelo do boi, e eu achava isso massa. Certa vez ele me disse uma coisa importante, uma observação que eu guardei no meu coração, pois entre tantos caminhos na profissão que eu experimentei nesse tempo, ele disse que achava que, na verdade, eu era mesmo uma boa fisioterapeuta clínica. E isso me deu forças para recomeçar recentemente, porque eu ouvi isso de alguém que conheceu profundamente o meu trabalho. Quando chegou o momento que estava difícil de andar e que precisava segurar na mão da Lídia, conversamos sobre o uso de uma bengala. E ele, obviamente, ficou muito bravo comigo.
Certo dia eu deixei a bengala num cantinho da sala e no final ele olhou e disse: "É para mim?" Eu falei: "Só se você quiser experimentar." E ele andou com a bengala e viu que podia ter autonomia para andar sozinho de novo. E assim fomos acompanhando as mudanças que foram chegando. Com ele aprendi os meus limites como profissional. Aprendi a delegar quando eu mesma não podia fazer o melhor. E ele teve grandes profissionais da fisioterapia com ele, entre eles a Juliana, que mesmo dizia que ia atendê-lo quando ele estava de pijamas para ajustar o BiPAP antes de dormir, e o Alexandre, que assumiu os cuidados respiratórios quando tudo ficou mais sério. E ele o resgatou de vários episódios de insuficiência respiratória sem a não desejada evolução para traqueostomia. Eu não conseguiria fazer o que ele fez. E eu aprendi com todos eles. E ele viveu para ver sua família crescer, a casa se encher com a alegria dos netos, não só porque recebeu muitos cuidados, mas porque a família estava junto, muito atenta e cuidadosa com tudo. Porque Deus tinha um plano para ele, como tem para todos nós. Aprendi a liderar uma equipe e aprendi também a estar só nos bastidores. Aprendi a entrar numa casa para atender um paciente entrando na casa dele. Aprendi que os papéis de profissional e de amiga também podem se misturar e está tudo bem. Ele me ouvia e também me respeitava por tudo que a gente já tinha vivido. Quando depois de uma cirurgia abdominal ele não queria colocar um short sem botão, a Lídia me mandou uma mensagem: "Você conversa com ele porque precisa colocar este, não aquele." E quando eu ia falar com todo jeito sobre os shorts no atendimento, ele já ria com os olhos, sabia que estava causando. E eu passei a acompanhar mais de longe, indo uma vez só por semana, mas em nenhum momento eu deixei de estar lá. Ela, a fala vai sumindo, porque os músculos vão ficando fracos. E entrou em cena a tabela de letras, e depois o computador, que escrevia com os olhos. Mas ele falava com os olhos mesmo, sabia só de olhar se concordava ou não, quando estava irritado ou não, as nossas piadas internas, ou em todo mês de fevereiro que comemorávamos mais um ano juntos. Todos os meses de maio, do nosso aniversário, ele olhava fixo para mim e eu já sabia o que era. E aconteceu que só minha voz aparecia nas sessões, e no final ele escolhia algum assunto de tudo que eu tinha falado e juntava as letras para formar uma ou outra frase, e conversávamos mais um pouco. E eu pensava como ele deve ter matutado para escolher alguma coisa para me falar, e como aquilo era importante, e como aquilo me ajudava, uma frase. Uma coisa que eu vejo hoje é que eu o conhecia, que havíamos conversado muito antes, e ele me falou sobre muitos assuntos da sua vida, porque tem muita coisa que os pacientes falam para os fisioterapeutas, eu acho é porque eles sabem que o fisio não sabe analisar nada daquilo, e que fica ali mesmo e fica leve, é diferente da terapia. E os profissionais que chegaram depois não conheciam, não conseguiam de certa forma acessar a pessoa que estava ali dentro do corpo que não se movia e não falava mais. E nós choramos e rimos muitas vezes juntos. Podem até dizer que ele dava palpites na minha vida, mas ele foi a voz para quem eu pedi conselhos em todas as grandes decisões que eu tomei enquanto nós convivemos. E ainda hoje penso no que ele me diria se estivesse aqui. E ele se alegrou e esteve comigo. Quando eu fiz minha defesa do mestrado, por exemplo, que eu viajei de avião pela primeira vez para Brasília, a primeira pessoa que me ligou foi ele. Quando minhas filhas chegaram, foi um dos primeiros que veio me visitar. Também falei o que pensava. Quando ele me disse que eu deveria aceitar um determinado trabalho, eu disse: "Mas o que isso vai acrescentar na minha qualidade de vida?" E ele pensou muitos dias, ele tinha isso, pensava muito antes de falar. E nós tivemos uma boa conversa sobre isso e sobre as decisões ao longo da vida. Na vida adulta, toda decisão é solitária, você ouve opiniões, pesa os prós e contras e decide depois consigo mesmo. Não filmei nada e tenho pouquíssimas fotos, mas tinha uma foto minha com a família no porta-retrato no seu quarto. E que honra! E eu me senti à parte. Pensava em fotografar, pois é um caso de ela vivendo 17 anos sem traqueostomia, coisa que nunca se viu. Uma equipe multiprofissional no interior do Brasil, conduzindo o caso, com uma família que cuidou de tudo, com muito amor. Mas não, essa história fica aqui entre a gente.
Essa doença não tem tratamento, é devastadora e os remédios prolongam um pouquinho a vida. E o Dr. Acari, o mesmo que esteve certa vez aqui em Dourados visitando a família e nos presenteou com uma palestra que nunca se viu em termos de humanidade, em como um profissional deveria ser, o Dr. Acari sempre diz: o que você faria se sua vida fosse tirada agora? E se ao invés disso você tivesse 1 hora a mais, o que você diria e para quem? Eu digo que nesta 1 hora a mais ele soube viver, soube se reinventar, era o único caminho. Brigou, trabalhou, amou a família, viu quem eram os bons amigos que ficaram. Ele me ensinou muito. A vida não nos pertence, só o momento presente. Num dos cartões de Natal que ele me entregou e que eu guardo na minha caixa de coisas importantes, está escrito: agradeço pelas lições que aprendemos juntos. E eu digo, eu que te agradeço. Um abraço aí onde você estiver. Com muitas saudades da sua amiga Ângela.